E os resultados do segundo trimestre de Copel, com o código de bolsa de valores CPLA 3, 5, 6 e 11, foram divulgados. E neste vídeo, faremos uma avaliação breve do que foi revelado pela empresa, avaliar seus indicadores fundamentalistas e, é claro, suas perspectivas futuras e dividendos. Tudo para você ficar bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Ao longo por aqui falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Ativo Virtual. E nesse vídeo vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da Copel. E como sempre fazemos, vamos fazer a apresentação da empresa para aqueles que ainda não a conhecem e depois vamos aprofundando nas informações gradativamente ao longo da análise dos resultados para que a informação faça sentido do início ao fim. E por essa razão, peço que vocês assistam o vídeo do início ao fim para que tudo que seja dito aqui faça sentido para vocês. Então, a Copel é a Companhia Paranaense de Energia, que é uma companhia brasileira do estado do Paraná, que gera, transmite e distribui energia elétrica. Além disso, a empresa também atua nas áreas de telecomunicações em todo o estado, com a população estimada em 2014 de aproximadamente 11,08 milhões de habitantes. A companhia foi fundada em 26 de outubro de 1954 com o objetivo inicial de construir um sistema elétrico no Paraná, até a época praticamente inexistente. O sistema de distribuição da companhia foi formado por 178.979 quilômetros de linhas e 341 subestações, sendo 334 operadas à distância. Atende a mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras em 393 municípios. Atualmente, a empresa conta com um quadro de funcionários de mais de 7 mil empregados. Na avaliação de governança, o nome dela na Bolsa de Valores é Companhia Paranaense de Energia, Copel. Os códigos de Bolsa de Valores são CPLA 3, CPLA 6, CPLA 5 e CPLA 11. Subsetor e segmento de listagem é energia elétrica, com tag along de 80%. O free float é de 68%. O principal acionista, o estado do Paraná. E, para tirar mais informações sobre os resultados da empresa ou dúvidas que vocês tenham particulares sobre os seus investimentos na Copel, vocês podem entrar em contato através do ri.copel.com. E, aliás, é de lá que vou tirar todas as informações apresentadas nessa análise deste vídeo. E uma breve avaliação das cotações de CPLA 3, semelhantemente para qualquer um dos ativos de Copel. Quem fez os investimentos na empresa desde 2016 até os momentos atuais em 2021, com certeza não se arrependeu, embora a empresa tenha passado por momentos complicados, ainda assim houve valorização das suas cotações ao longo dos anos. É claro que houve um pico no valor das suas cotações entre janeiro e abril de 2020 e ela ainda não se recuperou desse pico. Mas com essa exceção, é um ativo que tem valorizado ano após ano. E para os investidores de longo prazo faz muito sentido porque ele consegue fazer aportes mensais, aproveitar os juros compostos através das remunerações de dividendos que a empresa faz e reinvestir esse capital, melhorando assim o seu preço médio. E nos seus resultados, a Copel registra um EBITDA ajustado de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021. E com as operações descontinuadas sobe para quase 1,6 bilhão de reais. Um marco importante da empresa, que eu já anunciei aqui no canal, foi a conclusão do desinvestimento da Copel Telecom no valor de 2,5 bilhões de reais. E aqui há uma ressalva, porque existem comunicadores que estão passando para o público uma projeção de dividendos considerando 2,5 bilhões de reais. Caso você tenha visto essa informação, apenas tome cuidado, porque esse aqui é o valor bruto. O valor líquido, como vamos ver ao longo do vídeo, é de 1,2 bilhão de reais. Então, não confundam o valor bruto com o líquido para não gerar frustrações nos próximos meses. Se vocês tiverem interesse, vou fazer um vídeo sobre valuation, que eu posso incluir o preço teto e o valuation segundo o modelo de Gordon, agora que temos a conclusão do desinvestimento da Copel Telecom, mais os resultados do segundo trimestre de 2021. Peço para que vocês deixem nos comentários. A empresa também fez antecipação de um pagamento de uma dívida de 1,4 bilhão, o que é muito bom por um lado, porque isso diminui a alavancagem da empresa e permite que a empresa consiga pagar mais dividendos ao longo dos próximos anos. Mas, por outro lado, faz com que os dividendos deste ano
não cresçam muito por conta da alocação desses valores. Valores esses que são compensados, como eu havia falado, pelo desinvestimento da Copel Telecom. Então, agora olhando para o trimestre, vamos comparar aqui o segundo trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2020. E nessa comparação, houve um crescimento de 18,5% na receita operacional, mas as despesas também cresceram muito, em 36,2%. E isso aconteceu com o Copel, como aconteceu com todas as empresas do setor elétrico, justamente porque elas estão passando pelo mesmo mal, que é a crise hídrica que assola o país. Então, existe a necessidade de fazer compra para poder honrar com seus compromissos contratuais, tanto para aquelas que são geradoras de energia, tanto para aquelas que são transmissoras de energia. Como a Copel é geradora e transmissora, então não tinha como fugir. Ela com certeza precisou contratar mais energia para compensar a baixa nos reservatórios hídricos da companhia. E, por consequência, baixa geração de energia também, além da quantidade de energia que ela consegue fazer transmissão. E fato esse que fez com que o resultado operacional caísse em 46,8%, e quando olhamos para o semestre, houve uma queda de 27%. Essa compra a mais de energia também fez com que o lucro líquido caísse, tanto quando comparado o trimestre em 37%, quanto comparado o semestre em 14,5%. O que vamos ver no próximo slide é a empresa apresentando um resultado de lucro líquido superior aos períodos anteriores, mas isso se deve a efeitos não recorrentes de caixa, como, por exemplo, o desinvestimento da Copel Telecom e outros fatores, que fizeram com que a empresa conseguisse um resultado caixa mais eficiente, aumentando assim a sua lucratividade, mas não por conta do seu core business. Então, como eu havia falado, ela mostra aqui um EBITDA de 47,1% maior, mas é o EBITDA ajustado, como eu havia mencionado, quando comparado o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, e quando comparado semestre com semestre, um crescimento de 28,1%, 2021 com 2020. No lucro líquido ajustado, o crescimento do segundo trimestre em relação ao segundo trimestre de 2020 foi de 71,4% e no semestral 52,5%, o que fez com que a empresa conseguisse reportar 849 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, representando 71,4% quando comparado no segundo trimestre de 2020. Mas, novamente, eu faço a ressalva que é o lucro líquido ajustado. Então, na verdade, sobre o meu ponto de vista, não existe bronca para a Copel. O que acontece com a Copel é o que está acontecendo com o segmento dela. Então, não há nada a falar sobre isso, é um fato. E o que as empresas estão fazendo, como a ES Brasil, por exemplo, é investindo mais em geração de energia sustentável, diversificando seu portfólio e reduzindo, assim, a dependência da geração através de recursos hídricos. Então, com uma dívida controlada e um valor patrimonial por ação crescente, como vocês podem ver aqui no slide, demonstra que a empresa está em um ótimo momento e que, como vocês podem ver, além de estar tendo uma lucratividade crescente, ainda por cima ela demonstra que possui um múltiplo muito interessante de PVP, com uma média de 0,62 e um atual de 0,83. Então a empresa está sendo cotada abaixo do seu valor patrimonial em aproximadamente 17%, o que torna Copel, seja em qualquer um dos seus ativos, CPLE 3, CPLE 6, CPLE 5, CPLE 11, muito atraente para o investidor de longo prazo, tendo seu menor múltiplo em 2015 com 0,31, o seu maior em 2019 com 1,10 e a partir de então esse múltiplo caiu até o 0,83 de 2021. E justamente agora falando sobre a venda da Copel Telecom, enfim, a conclusão dessa venda, como eu havia mencionado no primeiro slide, o valor total da venda foi de 2,5 bilhões de reais. Porém, após o reconhecimento contábil desta operação, o valor é de 1,2 bilhão de reais, e isso porque a empresa precisa pagar os seus impostos e demais custos operacionais da estratégia que foi adotada. Então, 1,2 bilhão de reais é o que vai entrar líquido para o exercício de 2021. Então, não para menos, esse 1,2 bilhão de reais está sendo muito aguardado pelo mercado como em forma de dividendos extraordinários ainda para o terceiro trimestre de 2021. Quando isso acontecer, eu farei um novo vídeo falando sobre a decisão da empresa, mas as expectativas do mercado já estão totalmente voltadas a esse resultado líquido de 1,2 bilhão e não dos 2,5 bilhões, como eu mencionei que existem comunicadores falando por aí. Além disso, a empresa também deseja fazer a venda da Compagás e ela recebeu uma carta da Petrobras referente à oportunidade de exercício de preferência na aquisição da totalidade das ações de emissão da Compagás. A Copel ainda está avaliando a oportunidade dentro do prazo estabelecido pela manifestação,
considerando, entre outros, a precificação do ativo e o seu objetivo estratégico de manter o foco no core business. E explicando, o core business é aquilo que é o foco do negócio da empresa, que é geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E por essa razão, atendendo a essas premissas, não faz sentido ficar com a Compagás, porque o seu objetivo é totalmente divergente do core business da empresa. Então a venda da Compagás também pode gerar mais dividendos extraordinários. Após a conclusão da venda, provavelmente em 2022, esses valores podem ser conferidos aos acionistas em forma de dividendos, mas também existe a possibilidade da empresa reinvestir no seu portfólio para aumentá-lo e deixá-lo cada vez mais resiliente. E aí outros fatos relevantes que saíram nesse segundo trimestre de 2021, eu vou destacar para vocês o melhor rating da história, que é AAA pela Fitch, que é uma empresa de análises que faz avaliação da governança das companhias, e a Copel ficou com o melhor rating da história, e sendo esse também o maior rating da Fitch. E além disso, resultados consistentes do EBITDA com 1,4 bilhão de reais, representando 47% de crescimento, sendo que 941 milhões de reais veio apenas da geração e transmissão da Copel, através da Copel GET, e a Copel Distribuição aumentou uma eficiência de 15%. E a Copel Distribuição teve um resultado de aumento de 15% em sua eficiência. E como já havia reportado em outros vídeos, a aquisição do Complexo Eólico Vilas, a antecipação da obra PCH de Bela Vista. A empresa também destaca o pagamento de 1,2 bilhão de reais de dividendos, que foi dividido em duas parcelas, sendo que a primeira foi paga no dia 30 de 4 de 2021 e a segunda estava prevista para o dia 11 de 8 de 2021. Além disso, a empresa está com uma alavancagem de 1,6 vezes, e vamos falar sobre a nova política de dividendos, para que vocês entendam o que significa essa alavancagem e a importância dela para os investidores de longo prazo. Além disso, 518 milhões de reais foram investidos no segundo trimestre de 2021, que foi exatamente conforme planejado no CAPEX do período, e a melhoria em todos os negócios da empresa, geração e transmissão, além da distribuição de energia. E falando mais especificamente do perfil da dívida, como vocês podem ver, múltiplos abaixo de 2, o que significa que a empresa consegue pagar apenas com seu EBITDA toda a dívida da empresa no momento em até 18 a 19 meses, o que é algo muito saudável para a companhia. E só explicando, o EBITDA é o lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações. Então, apenas com o lucro da companhia, ela consegue quitar sua dívida em um espaço de tempo curtíssimo. E por que o perfil da dívida é importante? Porque conforme vocês podem ver na política de dividendos, na versão de 20/1 de 2021, que eu extraí diretamente do site da RI da Copel, caso a empresa tenha lucro líquido positivo e uma alavancagem maior do que 2,7 vezes, a empresa fará um payout de 25% do seu lucro líquido. Mas quando está entre 1,5 e 2,7, o payout sobe para 50% do lucro líquido, respeitando o fluxo de caixa disponível, que é o FCD. Agora, se a empresa consegue um múltiplo abaixo de 1,5, o payout sobe para 65% do lucro líquido, ainda limitado ao FCD. Caso a empresa tenha um lucro líquido negativo, aí a distribuição de dividendos aí é de acordo com o que é obrigatório por lei. Então, para aqueles que são investidores de Copel para longo prazo, observar o endividamento da empresa faz toda a diferença para fazer a projeção dos dividendos da companhia e assim saber se a companhia vai remunerar seus acionistas e em qual proporção. E meus amigos, antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir a inscrição de vocês no canal e também deixar um like para fazer com que esse vídeo se torne mais relevante no YouTube e possa alcançar outras pessoas. Também, se for possível, peço que vocês compartilhem o vídeo para poder beneficiar outras pessoas com este conteúdo. Além de fazer isso, ajudar o canal, proporcionando que eu sempre traga essas análises para vocês. Então eu já deixo o meu muito obrigado. Além disso, a política de dividendos prevê por ano no mínimo 2 pagamentos, o que pode acontecer mais. E como eu havia falado, o payout dependerá da alavancagem e do fluxo de caixa disponível do ano, conforme determina a política de dividendos que acabamos de falar. E ainda por cima, a empresa tem um CAPEX direcionado para os segmentos de maior geração de receita líquida, que no caso está mais focado em distribuição, como vocês podem ver nesse gráfico, onde já é mostrada a distribuição do CAPEX para distribuição de energia. E a empresa consegue seguir muito bem com seu plano de investimentos, sendo que no geral o CAPEX previsto para 2021 é de 1,9 bilhão de reais. E eu fiz questão também de trazer para vocês a tabela que apresenta os indicadores principais da Copel Geração e Transmissão de Energia, justamente para poder mostrar para vocês que os custos e despesas operacionais
nesse segmento da companhia aumentou em 46,2%. Isso por conta das questões que falamos sobre a crise hídrica e a necessidade de recompra de energia elétrica para poder honrar com seus contratos. Então, mesmo a companhia tendo 64,9% a mais na sua receita operacional líquida, ainda assim, ela também cresceu muitíssimo nas suas despesas, o que afetou o seu lucro líquido, obviamente. Mas que mesmo assim, a empresa conseguiu incríveis 154,8% de crescimento do seu lucro líquido em geração e transmissão. E trago para vocês uma comparação setorial para que vocês possam entender como que a Copel está comparada com seus pares sem necessariamente envolvermos uma empresa ou outra, mas sim o segmento em que ela está. E isso faz bastante sentido para vocês entenderem como uma linha de base para avaliar se os indicadores da empresa estão favoráveis ou não para vocês fazerem aportes ou retirar o seu capital. E nesse aspecto, vocês podem ver que o pagamento de dividendos da empresa é incrível quando comparado à média do setor, onde ela registra para CPLA 6, 14,47%, enquanto a média do segmento é de 6,04%, o que é um dividendo muito bom, e Copel também teve efeitos não recorrentes que fizeram dividendos extraordinários, aumentando assim este percentual. Mas mesmo assim, como falamos ao longo do vídeo, a empresa já fez amortizações das suas dívidas e investimentos para poder aumentar sua receita e com isso conseguir gerar mais dividendos para os acionistas. E não apenas isso, a média do segmento para o PL é de 8,76, enquanto a Copel tem 4,38 no seu múltiplo. Ou seja, ela está mais barata do que a média do seu segmento em relação ao preço sobre lucro em quase 50%. Além disso, o EV sobre EBIT também mostra que a empresa está com as suas cotações abaixo daquilo que deveria ser em relação ao seu valor intrínseco, sendo que a média do segmento é de 8,19 e a Copel possui 5,53. E trago para vocês o pagamento de dividendos, que é a segunda parcela de 2021, que foi aprovada no dia 20 de janeiro de 2021, onde a companhia pagou pouco mais de R$1 bilhão a título de proventos do exercício de 2020. E a segunda parcela totaliza R$1,2 bilhão. E com isso o pagamento aconteceu dia 11 de agosto. Então aqueles que estavam comprados com Copel neste período, no dia 11 de agosto, já recebendo seus dividendos. Agora eu gostaria de saber de você, investidor. Vocês possuem ações na Copel ou têm intenção de comprá-la aproveitando seus múltiplos descontados em relação ao valor de mercado dela? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, que com certeza pode ajudar outras pessoas. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.